Olá, nós vamos falar sobre viscosidade, que é uma propriedade dos fluidos. Enquanto os sólidos são elásticos, os fluidos são viscosos. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. É mais ou menos a forma de como o fluido ele se comporta. A gente fala do escoamento do fluido. Se ele escoa fácil ou se ele escoa com uma resistência a mais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui temos um balde de água suja. Eu vou enfiar minha mão e vocês vão observar que essa água está escorrendo com a maior facilidade da minha mão. Já se fosse mel, infelizmente nós não temos um pote de mel, e eu enfiasse a minha mão no pote de mel, vamos tentar imaginar, o mel escorreria de uma forma mais lenta da minha mão, ele ficaria um pouco mais grudado. Então a viscosidade fala basicamente disso, de como funciona o escoamento do fluido. A viscosidade fala da resistência do fluido em um objeto se movendo nele. Por exemplo, quando a gente pula dentro de uma piscina, a gente não se estabaca no fundo da piscina porque o fluido, a água nesse caso, vai resistir a nossa movimentação, diferente de empuxo, que é a força que o líquido empurra o objeto para cima. Não, é a resistência do material ao objeto externo se mover nele. Então assim, quando a gente cai na piscina, o fluido vai resistir à nossa movimentação, diminuindo a nossa velocidade, consequentemente, nós não iremos se estabacar no fundo da piscina. De forma formal, eu vou dizer que a viscosidade em laboratório, porque aqui eu não vou ter conseguido demonstrar, quando você tem duas placas e você coloca um líquido, aqui eu vou colocar gotas de água, entre essas placas, e você exerce uma força de cisalhamento com esse líquido, esse deslocamento do líquido, qual é o deslocamento que ele vai fazer em relação ao eixo? Eu vou estar exercendo uma pressão na água, um deslocamento de cisalhamento. Essa água vai se deslocar, esse ângulo de deslocamento vai me dizer o quão viscoso é esse fluido. Só em laboratório para fazer. Aqui, né, teria que desconsiderar a pressão atmosférica, o efeito de capilaridade da água, enfim. Então, temos aqui, ó, um outro exemplo, que é um copo cheio de água, sem bolha de ar, e uma tampa de vidro, ou seja, a água aqui está em contato com a tampa de vidro, e aí esse fluido ele vai resistir à tentativa de eu deslocar essa tampa sobre o copo, porque esse fluido, quando eu fizer essa força de deslizamento, eu vou estar deslocando a água, né, e ela vai com o movimento laminar se deslocar consequentemente, e essa energia vai passar para as lâminas inferiores, cada vez com menos energia até o fundo do copo. Essa força que dificulta o deslocamento da tampa, a gente chama de força de viscosidade, que é uma ação pela terceira lei de Newton de ação e reação, é ao contrário à força que eu estou aplicando. Se eu estou aplicando da minha direita para a minha esquerda, a força de cisalhamento vai estar no sentido oposto à minha força aplicada. A gente calcular ou definir a viscosidade de um material vai depender muito da relação dele entre a taxa de cisalhamento e a taxa de deformação que ele comporta, que teoricamente é o tanto que ele consegue, a plasticidade que ele vai ter para se modificar antes de se tornar não turbulento, que seria o caos que a gente não teria mesmo matemático para ter, diante de tanta deformação, estar calculando seus parâmetros. A gente tem como fluidos newtonianos, que são quando a gente tem um fluxo laminar, que a gente tem um fluxo moderado e constante, que a gente consegue calcular as propriedades desses fluidos. Se ele partir para a turbulência, a gente teria o caos. E o caos dentro da matemática não nos dá parâmetros específicos para estar definindo os valores dessa movimentação de material. Taxa de deslizamento com a taxa de deformação, se elas forem proporcionais, a gente considera o líquido como líquidos newtonianos, que são os líquidos normalmente comumente conhecidos como água, gasolina, que a gente está tradicionalmente acostumado a já lidar. Quando essa taxa não for proporcional com o indicador de viscosidade, né, o coeficiente de viscosidade do líquido depende da velocidade, ele não é um líquido newtoniano. Só que eu também não conheço nenhum exemplo de um líquido não newtoniano. Normalmente o coeficiente de viscosidade ele não depende da velocidade, porque o líquido se propaga normalmente dentro de um tubo ou quando ele se desloca no eixo horizontal. Na verdade, a gente tem que ter uma condição de controle para poder estar mensurando e medindo. Eu não consigo ter o livre peso, é como se eu falar, vou medir o ar, eu vou delimitar uma área para ter um volume para poder estar delimitando. A gente não consegue como um todo, num vazio, dessa referência. Normalmente se dá estudo relacionado à área que o líquido está se movendo normalmente dentro de compartimento de tubos, e a gente verifica que a diferença de pressão vai alterar, a velocidade vai alterar o tipo de fluxo, que vai damos no número de Reynolds. Mais adiante nós iremos demonstrar matematicamente como se comportam esses fluidos através de fórmulas. Nosso experimento da tampa no copo cheio de água, a equação de Poiseuille, vamos relacionar fisicamente o que acontece. A equação ele vai me dar que a força de viscosidade que reage contra a velocidade da tampa, ela está relacionada
a um coeficiente, que é o coeficiente de viscosidade, a área de contato da tampa sobre o líquido determinado, a velocidade da tampa em que a gente vai exercer a força, né? E a profundidade do líquido. Essa definição é a força de viscosidade. A gente pode também pegar esse coeficiente de viscosidade, que vai depender do fluido, se a gente colocar ele pro lado de cá, aí vai ficar desse lado aqui, vai ficar a força vezes a profundidade do líquido sobre a área vezes a velocidade. Agora, bora pensar em que dimensão física isso aqui acontece. Se a gente considerar que força é Newton, a profundidade no SI em metro, a área, vamos botar em metro quadrado, e a velocidade vai estar em metro por segundo. A mesma coisa, esse segundo a gente vai passar para cima, corta esse M com M e vai continuar Newton por metro quadrado. Esse aqui é a mesma coisa de Pascal e sobrou o nosso S, Pascal por segundo. Logo, a coeficiente de viscosidade vai ser dado em Pascal por segundo, que é a unidade de força de trabalho, né? Se eu fiz esse segundo. Outra unidade também usual é em francês, poise, que ele define mais ou menos como um poise, equivalente a mais ou menos 1/10 do Pascal vezes o segundo. Essa é a nossa equação de Pascal. Bom, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre número de Reynolds, que basicamente ele vai servir para a gente medir como está acontecendo o fluxo de um determinado fluido. A gente tem a fórmula pré-estabelecida que vai estar dizendo para a gente que R, que será nosso número de Reynolds, ele vai ter relação com a densidade do fluido, a velocidade com que ele se desloca, o diâmetro do tubo pelo qual ele está sendo transferido, e a gente vai ter a constante que é a viscosidade cinética de cada material. Cada material vai ter sua viscosidade pré-determinada de acordo com seu movimento. E de acordo com essa fórmula que a gente vai ter então, quanto menor a minha viscosidade do fluido, maior vai ser meu número de Reynolds. E através desse número de Reynolds a gente vai ter a nossa classificação do nosso fluxo do material. Para isso já tem pré-determinado uma faixa. Abaixo de 2000 a gente vai ter o que a gente chama de fluxo laminar. Pegando a questão da hidrostática, seria onde a gente conseguiria calcular o fluxo do material e a velocidade com que ele transita, porque eu tenho um movimento uniforme. Entre 2000 e 2300 a gente teria uma faixa de transição para esse material. Então a gente teria algumas variáveis. E acima de 2000 a gente já teria um movimento turbulento, que dificultaria nosso cálculo por conta de outras variáveis que estariam entrando nesse processo. Aí, por exemplo, acho como é? Estabaca? A gente não se... Foi? Tá, então assim, primeiramente, A gente diria que o que você queria dizer? Como é? Como é que Ficou legal.